Gente, hoje eu vou botar um resumo muito legal na sua cabeça também. E olha, gente, vai ser um filme tão legal, mas tão legal que alguns de vocês aí nunca viram. É o filme de Alice no País das Maravilhas. Eu falo de toda a linha do tempo, todo esse filme. Vamos lá. Primeiro, primeiro, tudo começa pela Disney, né? Pela Disney, né? O cenário da Disney. Aí já começou a lista das maravilhas. Depois, um homem chamado Charles Kingsley conversa com outros homens sobre negócios. Enquanto lá na parte da sala, uma garotinha chamada Alice tá falando pro pai dele, que é o Charles Kingsley, se ela tava tendo. Se ela tava tendo normalmente os pesadelos. E aí o pai dela conversa com ela de que pesadelo ela tava sonhando. Que ela sempre cai em um buraco. E ela encontra muitas criaturas. Sendo elas um pássaro falante, um coelho de paletó, uma largata azul e um gato de sorriso grande. E aí o pai ele tava achando que ela tava vendo coisas e decidiu calmar ela. E depois de alguns anos se passaram, percebemos que a Alice agora é mais jovem, que estava muito triste na perda do seu pai. E quando a mãe dela, chamada Ellie, deixa ela ter um sorrisinho para não ficar preocupada pela perda do pai dela. Chegando lá, ela, ela vê Lord Ascot com a esposa dele, a Lady Ascot, que apresentaram um lugar de casamento. E aí, e aí depois veio depois duas garotas que estavam esperando pro casamento. E aí o filho do casal, chamado Hamish, queria casar com ela. Aí ela viu algo comum com ele se passando por ali. E ela veio esse coisa muito estranho, porque ele tinha um smoke, né? Sei lá, pode chamar de qualquer coisa. E aí ela tava querendo seguir o coelho que a irmã de Alice, chamada Margaret, estava falando para Alice. E quando a Lady Ascot apareceu, ela falou como que ela vai cuidar do filho quando se casar com Hamish. E aí a Alice estava muito mais interessada do que o coelho do que o casamento. E aí quando a tia da Alice, chamada Imogene, que sofre de problemas mentais, que não se importa muito com o que a Alice está falando. Então a Alice decidiu ir atrás do coelho. Mas é surpreendido por eles que foi o casamento. E aí chegou o casamento dos dois, né? Só que aí quando a Alice falou como que o Hamish tinha uma largata, que eu tava pensando que era o Absolei. Mas aí a Alice disse para não machucar a largata. E aí quando o Hamish falou quer ser minha esposa, e a Alice disse que não tem muito tempo para isso. Mas ela estava mais interessada que o coelho do que o casamento, né? Dentro disso. E aí ela foi atrás do coelho. E aí o coelho ele passou dentro da toca dele. E aí a Alice ela queria falar se o seu coelho estava lá. Mas só que ela estava muito perto do buraco, ela caiu. Onde lá tem coisas levitando lá. E depois enfim ela cai. E ela percebeu que estava de cabeça para baixo. Depois ela viu uma grande sala.
E aí tinha uma mesa com refrigerante chamada Bêbame. E aí a Alice bebeu. E aí ficou muito pequena. Mas só que ela abriu a porta, não, mas ela esqueceu de deixar a porta aberta e a chave ficou lá em cima. E aí ela comeu um bolinho chamado Comami para ela comer, mas ela comeu tanto que ela ficou muito maior. E aí, aí a Alice ela ficou gigante, mas ela conseguiu pegar a chave e pegou o refrigerante de Bêbame, né? E aí ficou pequena e abriu a chave. Onde ela encontrou um novo mundo, que parece até um tal mundo subterrâneo. Aí começam as aventuras dela, né? E aí veio. E aí ela tava olhando os animais bem diferenciados. Onde lá ela encontra. Onde lá ela encontra uns bichinhos que estavam lá, uns seres que estavam vindo lá. E eles se apresentaram. E ela viu o coelho de paletó que estava perseguindo, uma ratinha chamada Ganaz, dois gêmeos chamados Tweedledee e Tweedledum, e também uma ave azul. Todos eles eram tipo umas coisas. E eles acreditaram que não era a verdadeira Alice. Decidiram levar ela para uma largata sábia chamada Absolete. Onde lá o Absolete ele tava lá falando com a Alice, mas de alguns segundos o Absolete chamou de garota burra e decidiu olhar o oráculo. Que se tratava de um pergaminho que mostra alguns episódios passados naquele mundo, onde ela matou um dragão com a espada mortal, esse dia ficou conhecido como Glorian Day. Alice falando que... Como é o nome do dragão? Jaguararte. Alice falando que não se lembra daquilo, faz que todos acreditam que não era a verdadeira Alice. Então eles falaram com a Alice se eles acreditaram que era ela. Mas ela disse que o sonho dela é meu, e ela disse que quando ela acordar eles vão desaparecer. Mas de alguns segundos apareceu uma fera chamada Capturadã, que chega junto com o soldado vermelho com Valete, né? Não, pera. Chega junto com o soldado vermelho com a armadura de figura de baralho que captura os animais. Achando que era só um sonho, mas ali se para de correr, que acha que a fera que estava perseguindo não iria machucá-la. Mas o pequeno ratinho que veio que a atitude dela ia matá-la, decidiu ajudar a Alice. E subindo na cabeça da fera, agarrou um dos olhos dela. Porém, a fera também acaba machucando a Alice lá no braço. E ela correu com o gêmeo na floresta. E aí veio o líder do soldado chamado Valete, que pegando o oráculo, realmente monta em seu cavalo e se decidiu levar para sua rainha. E aí, Alice e os gêmeos chegam lá, que vê dois caminhos. Mas antes que decidirem qual caminho é, um arlitável gigante apareceu e capturou os gêmeos na floresta, até chegar no castelo da rainha. Onde lá vemos muitas características, a cabeçuda rainha vermelha, que é extremamente mal-humorada, que veio no reino de Salacengron, também irmã da rainha branca. E aí ela viu falar que quem comeu a torta, né? E aí ela tava falando por sábios quem comeu a torta. Mas o outro que tava um pouquinho nervoso, né? Que ela comeu a torta, a rainha falou com ele se ele roubou a torta. E aí ele mentiu para a rainha vermelha, não majestade, né? Só que aí a rainha viu que ele roubou. E ele disse que ele tava morrendo de fome. Coitadinho. Só que ele disse que ele tinha família, e ele disse para a rainha que não faça isso, porque ela tem direitos para cuidar. Verdade. E aí quando o Valete retorna ao castelo, ele falou para olhar o oráculo.
a Rainha Vermelha, ela falou que um oráculo é tão comum, mas só que tá mostrando que e ela conheceu a Alice e ela acha que o que ela tá matando, o que ela tá fazendo com o Jaguar Dark. E a Valeste fala que ela tipo tá matando. E aí ela tá que e aí ela